Você sente cansaço mesmo depois de dormir bem? Sua energia parece estar sumindo com o tempo? A verdade é que muitos erros comuns na alimentação podem estar drenando sua vitalidade silenciosamente, e a maioria das pessoas acima dos 60 anos nem imagina. Neste vídeo, revelamos os maiores sabotadores da sua energia e mostramos como mudar isso com hábitos simples, naturais e acessíveis. Descubra o que você pode estar comendo que aumenta o cansaço. Como corrigir sua alimentação com exemplos práticos. Os alimentos que restauram sua energia, disposição e foco mental. E o mais importante, como montar sua rotina alimentar para envelhecer com vitalidade e independência. Sua saúde começa pelo prato, e ainda dá tempo de mudar. Assista agora e comece a transformação hoje mesmo. Curtir o vídeo. Isso ajuda a espalhar informação de qualidade e se inscrever no canal, para não perder nenhuma dica nova. Você acorda, se levanta da cama e logo sente o corpo mais lento. Aquela disposição que parecia vir naturalmente antes agora demora para aparecer. Vai até a cozinha, prepara o café de sempre. Talvez um pão branco com margarina, um cafezinho forte, quem sabe um suco industrializado na pressa de colocar algo saudável na mesa. Mas o que ninguém te contou é que nesse exato momento, você pode estar começando o dia já esvaziando a sua energia, sem perceber, sem querer, mas com consequências reais. Muitos idosos sentem essa falta de vitalidade e a atribuem apenas à idade. Mas a verdade é que o problema está muito mais relacionado com o que se coloca no prato do que com o número de velas no bolo. E os erros mais comuns são tão sutis que passam despercebidos até mesmo por quem tenta se alimentar bem. Um dos principais sabotadores silenciosos da energia é o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados disfarçados de saudáveis. Barras de cereal, sucos prontos, sem açúcar, bolachas integrais e até cereais matinais que prometem fibras. Tudo isso pode conter grandes quantidades de corantes, conservantes, adoçantes artificiais e gorduras inflamatórias. O corpo, já naturalmente com o metabolismo mais lento depois dos 60, precisa de combustível limpo. E não é isso que ele recebe ao digerir substâncias que mais atrapalham do que ajudam. Outro erro é pular refeições ou comer muito pouco com medo de engordar. Isso se tornou um hábito em muitos idosos, especialmente aqueles que começaram a se preocupar com o peso mais tarde na vida. Só que ao fazer isso, o corpo entra em modo de economia. Desacelera a queima de calorias, reduz o fornecimento de energia para os músculos e até compromete o funcionamento cerebral. A consequência? Cansaço constante, dificuldade de concentração e sensação de fraqueza mesmo sem ter feito esforço. Mas talvez o mais traiçoeiro de todos os erros seja a falta de proteínas na dieta. Depois dos 60 anos, o corpo precisa de ainda mais proteína para manter a massa muscular, regenerar os tecidos e sustentar o sistema imunológico. Muitos acreditam que um pedacinho de carne no almoço já está bom, mas estudos mostram que a ingestão inadequada de proteína está diretamente ligada à perda de força, à queda da imunidade e ao aumento da sensação de fadiga. E isso não vale só para a carne. Ovos, peixes, queijos magros, iogurtes naturais e até leguminosas como lentilhas e grão de bico são fontes essenciais. Mas infelizmente, muitos idosos quase não os colocam no prato. E não se trata apenas de o que comemos, mas também de como comemos. Mastigar rápido demais, fazer refeições na frente da televisão, não prestar atenção no sabor, na saciedade, no momento. Tudo isso afeta a forma como o cérebro interpreta o alimento. E quando o cérebro não entende bem o que está acontecendo, ele não envia os sinais corretos para o corpo. Resultado: a digestão é prejudicada, a absorção de nutrientes é comprometida e a sensação de saciedade não vem, o que leva a mais fome, mais erros, mais cansaço. Muita gente ainda acredita que se alimentar é só uma questão de encher o estômago. Mas na terceira idade, o alimento deixa de ser apenas combustível. Ele se transforma em ferramenta de cura, de energia e até de independência. Comer errado pode significar mais quedas, mais dores, mais remédios. Comer certo, por outro lado, pode significar mais caminhadas, mais memória, mais vontade de viver.
E sabe o que mais contribui para esse quadro invisível de exaustão? A desidratação silenciosa. Muitos idosos simplesmente esquecem de beber água ou acham que não têm sede. Mas a verdade é que, com o passar dos anos, o mecanismo natural de sede vai enfraquecendo. E quando falta água, o sangue engrossa, a circulação fica comprometida, o intestino trava e o cérebro funciona em marcha lenta. A pessoa começa o dia já no vermelho. E tudo isso por não ter tomado um simples copo d'água. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas o que eu posso fazer então, se tudo parece errado? A boa notícia é que o corpo, mesmo mais velho, ainda responde com gratidão às boas escolhas. Imagine um corpo que passou décadas lutando, trabalhando, cuidando dos outros, enfrentando noites mal dormidas, estresse e dores, e que agora só pede uma coisa: equilíbrio. E esse equilíbrio começa pelo prato. A energia que você sente, ou a falta dela, está diretamente ligada à forma como você alimenta esse corpo que já deu tanto por você. A boa notícia é que corrigir os erros alimentares não exige receitas mirabolantes nem gastos absurdos. Exige apenas consciência. A primeira grande mudança começa pela inclusão de proteínas de qualidade em todas as refeições. Isso significa que, em vez de deixar a proteína apenas para o almoço, é preciso distribuí-la ao longo do dia. Um café da manhã com ovos mexidos ou um iogurte natural com chia e aveia, por exemplo, já ativa o metabolismo logo cedo. No almoço, valorize carnes magras, peixes como sardinha ou atum, e grãos como feijão e lentilha. No jantar, uma sopa de legumes com frango desfiado ou um omelete leve pode ser o suficiente para alimentar seus músculos, seu cérebro e sua energia sem pesar. Outro ponto essencial é o que chamamos de carboidratos inteligentes. Muitos ainda vivem com medo dos carboidratos, mas o problema não é o arroz, o pão ou a batata, e sim a versão refinada, processada, esvaziada de nutrientes. Pão branco, arroz polido e bolachas farinhentas só elevam o açúcar no sangue, causam picos de energia seguidos de quedas bruscas e deixam a pessoa mais cansada do que estava antes de comer. Substituí-los por arroz integral, batata doce, mandioca, aveia e pães de fermentação natural muda completamente a curva de energia do dia. Você se sente mais estável, mais leve e mais disposto. E há também os gordurosos invisíveis que roubam sua vitalidade aos poucos. Margarina, óleos vegetais refinados, frituras constantes e embutidos como salsicha, linguiça e presunto. Essas gorduras causam inflamação silenciosa nas células, dificultam o trabalho do fígado e geram aquele inchaço que parece não ter explicação. Trocar esses alimentos por fontes de gordura boa como abacate, azeite de oliva extra virgem, castanhas, sementes de linhaça e peixes gordos como a sardinha pode ter um efeito imediato na sua disposição e até no humor. Aliás, o intestino também entra nessa equação energética. Um intestino preso, inflamado ou desregulado afeta a produção de serotonina, um neurotransmissor essencial para o bem-estar. Se você vive com prisão de ventre, barriga inchada, digestão lenta, pode ter certeza. Sua energia vai ser sugada sem piedade. A solução? Mais fibras de verdade, frutas com casca, legumes crus, folhas verdes, aveia, linhaça e muita água. Não adianta comer fibras e não beber água. Elas precisam da hidratação para cumprir sua função. Outro erro silencioso é o excesso de açúcar escondido. Está no molho de tomate, no suco de caixinha, nos produtos zero gordura, que compensam com muito adoçante, nos lanches fitness cheios de xarope de glicose. E todo esse açúcar gera inflamação crônica, picos de insulina e aquela exaustão que chega sem aviso. O corpo fica em alerta constante tentando equilibrar esse excesso. Quando você corta o açúcar escondido, o cérebro agradece, o sono melhora, a energia se mantém estável e a sensação de bem-estar se instala como um alívio. E não podemos esquecer da falta de micronutrientes essenciais, especialmente vitaminas do complexo B, magnésio, vitamina D e ferro. A deficiência desses elementos é comum após os 60 anos e ela rouba a energia silenciosamente. Você sente tontura ao levantar, sente as pernas pesadas, a memória falha, o sono não é restaurador. Muitas vezes,
Uma simples correção alimentar ou suplementação orientada pode devolver tudo isso. E o melhor, sem precisar de remédios caros ou mudanças radicais. Com pequenas mudanças no cardápio, a transformação pode ser surpreendente. Uma mulher de 68 anos que começou a incluir ovos no café, cortar refrigerantes e tomar mais água, relatou que, em apenas 2 semanas, sua dor nas pernas diminuiu e a disposição para caminhar melhorou. Um senhor de 72 anos trocou o pão branco pela batata doce e passou a dormir melhor, com menos azia e mais leveza ao acordar. Esses são os efeitos que você não vê nos rótulos dos alimentos, mas sente na pele, no humor, no corpo. E quando o corpo começa a responder, vem a vontade de continuar, de viver mais e melhor. Agora que você já entende os erros que silenciosamente drenam sua energia todos os dias, chegou o momento de montar, de forma prática, uma nova rotina alimentar que devolve vigor, bem-estar e clareza mental. Não se trata de uma dieta da moda, nem de regras rígidas que tiram o prazer de comer. Trata-se de alimentar o corpo com inteligência, algo que qualquer pessoa acima dos 60 anos pode fazer com o que já tem em casa. Vamos começar com o desjejum, o primeiro combustível do dia. Nada de pular essa refeição ou tomar apenas um café preto correndo. Isso só engana a fome e esgota o corpo rapidamente. Em vez disso, experimente uma combinação simples mas poderosa. 2 ovos mexidos com azeite e orégano, uma fatia de pão integral de fermentação natural e uma xícara de chá de camomila ou erva doce. Ou ainda, iogurte natural sem açúcar com aveia, chia, uma banana cortada e canela. Essa combinação entrega proteínas, fibras, gorduras boas e nutrientes que despertam o metabolismo e sustentam a energia até o almoço. No almoço, fuja da ideia de só um pratinho leve. Aqui é o momento de reabastecer sua reserva muscular e antioxidante. Um prato equilibrado deve ter uma fonte de proteína, frango grelhado, peixe assado ou ovo cozido, uma porção de carboidrato inteligente, arroz integral, abóbora cozida ou purê de batata doce, leguminosas como lentilha ou feijão, e pelo menos 2 tipos de legumes no vapor ou refogados no azeite. O colorido no prato indica a variedade de nutrientes. Quanto mais natural, mais energia. No lanche da tarde, evite bolachas, pães brancos ou biscoitos fit. São armadilhas energéticas. Opte por algo que sustente, uma fatia de abacate com limão e chia, ou castanhas do Pará com uvas passas, ou até uma vitamina feita com leite vegetal, cacau puro e banana madura. Tudo isso mantém o açúcar do sangue estável e previne o cansaço do fim da tarde. No jantar, evite exageros. Um prato leve, mas nutritivo, é a chave para um sono restaurador. Uma sopa de legumes com frango desfiado, ou um omelete de claras com espinafre, ou uma salada morna de grão de bico com azeite e tomate. E lembre-se, o jantar precisa terminar pelo menos 2 horas antes de deitar. Isso melhora a digestão, reduz a azia e melhora até a memória. E entre essas refeições, o maior remédio invisível de todos, a água. Tenha sempre uma garrafa por perto. A cada 2 horas, tome pequenos goles. Acrescente rodelas de limão, hortelã ou fatias de pepino se quiser um sabor a mais. A água ativa o intestino, desincha o corpo, melhora a oxigenação cerebral e reduz a fadiga. É o tônico mais barato e poderoso que existe, e muitos idosos vivem em estado de desidratação crônica sem saber. Mas mesmo com todas essas dicas, o maior segredo está na atenção e na escuta do próprio corpo. Comer devagar, mastigar bem, prestar atenção ao sabor e à saciedade. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, o modo de relaxamento, que melhora a digestão e faz o corpo absorver melhor cada nutriente. Se você sente que falta energia no seu dia, que está sempre cansado sem motivo claro, ou que a memória está mais fraca e o ânimo não é mais o mesmo, olhe primeiro para o seu prato. A comida não é apenas alimento, ela é um dos maiores remédios que existem. E não importa quantos anos você tem, sempre é possível recomeçar. Cada refeição é uma chance de dizer ao seu corpo: eu me importo com você.
Então, antes de pensar em suplementos caros, fórmulas mágicas ou medicamentos energéticos, ajuste o básico. Corrija o que parece pequeno, mas que no seu conjunto é poderoso. Menos ultraprocessados, mais comida de verdade. Menos medo de proteína, mais músculo preservado. Menos picos de açúcar, mais estabilidade de humor. Menos desidratação, mais lucidez e disposição. Menos distração ao comer, mais consciência e gratidão. Comer bem não é uma imposição, é um gesto de amor por si mesmo. E quando você cuida da sua energia, você cuida da sua independência, da sua memória, da sua capacidade de aproveitar a vida, com mais leveza, mais alegria e mais tempo de qualidade. Porque você não está ficando velho, você está ganhando tempo para viver de um jeito mais inteligente. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda a espalhar informação de qualidade. Se inscrever no canal para não perder nenhuma dica nova, ativar o sininho para receber alertas de novos vídeos sobre saúde e vitalidade e comentar aqui embaixo qual desses erros você vai corrigir hoje.